Senhor. Boa tarde. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, né? Hoje vamos conversar um pouco sobre conhece-se a árvore pelo fruto. Uma passagem do Evangelho. Vou ler a passagem para a gente se inteirar do que Jesus nos ensina. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Está em Lucas, capítulo 6. Aqui nessa passagem, Jesus faz uma espécie de comparação entre a árvore e nós, espíritos encarnados, ou desencarnados, mas na nossa visão aqui vamos tratar de espíritos encarnados que somos nós. Ele fala que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Ora, a árvore é um ser vivo, apresenta um tronco, tem ramificações, cresce, tem uma copa, folhas. E o espírito, um ser vivo inteligente do universo, criado, nunca deixa de existir, é imortal, apenas usamos o corpo de vez em quando viemos à reencarnação no corpo físico para viver nossas experiências, e depois voltamos ao mundo espiritual, onde é a nossa casa. Aqui é apenas um tempo, uma sala de aula, um momento em que aprendemos a viver e a desenvolver nossas potencialidades. Obrigado. Tanto a árvore como o espírito crescem. A árvore cresce em tamanho, o espírito cresce em inteligência e moralidade. E como isso acontece? Porque o nosso assunto de hoje é: conhece-se a árvore pelo fruto. E que fruto é esse que a árvore dá? E que fruto é esse que os espíritos, nós, produzimos? A semente da árvore, ela, quando apresenta condições boas, água, luz, claridade, ela se desenvolve, cresce, aumenta, faz a copa, tem folhas, desenvolve o caule, a luz solar, a água, que é captada através da raiz, servem de alimento. E no local que a árvore está, o crescimento dela vai depender das condições locais. Se tem água, cresce melhor. Se tem uma boa alimentação, nutriente no solo, cresce bem. Se tem um ar puro, cresce bem. Todas as condições em volta da árvore vão influenciar no crescimento da árvore e, consequentemente, na produção do fruto da árvore. E aí vamos ver se, dependendo das condições de alimentação, de vida, essa árvore vai produzir bons frutos ou maus frutos, né? E o espírito, em contrapartida, ele é criado simples e ignorante. Simples e ignorante quer dizer sem saber, sem conhecimento e sem moralidade. Quer dizer, a gente não sabe no começo o que é certo e o que é errado. Com o tempo, com as reencarnações, vamos aprendendo. Na gestação, nós vamos dizer que somos a semente. Na gestação, começamos a nos desenvolver. Isso partindo do ponto da reencarnação, sem considerar antes no mundo espiritual. Estamos na gestação, nossa mãe, principalmente, pai e familiares, mas principalmente a mãe, começa a dar, a produzir, a transferir alimento para nós.
que estamos lá crescendo. Por enquanto, crescendo fisicamente. Qual o alimento, qual as condições em que a família e a mãe, principalmente, dá alimento para o filho? Que tipo de alimento esse filho, esse espírito que está reencarnando, vai precisar para, no futuro, dar bons fluidos? Durante a gestação, bons alimentos materiais, saudáveis, né, de preferência, mas tem um alimento mais importante em que a mãe e a família dá. O filho que está na gestação, reencarnando, nasce numa família em que há amor, existe compreensão, existe paz, existe tolerância, existe conversa, existe equilíbrio na família. Esse é um ótimo alimento para o espírito, porque ajuda ao irmãozinho, ao nosso irmão que está reencarnando, a obter essa parte, esse alimento de reequilíbrio também. Mas se durante a gestação, durante a reencarnação daqueles 9 meses, a família é desequilibrada, há brigas, há discussões, há até recusa em receber aquele filho, embora ele continue em gestação e vá nascer, que tipo de alimento estamos dando a ele para no futuro ele se comportar? O que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente modifica ou sente emoções, o filho sente também. Nós vemos que em algumas reuniões mediúnicas, relatam os livros mediúnicos, que durante a encarnação, durante a gestação, o espírito não está totalmente preso ao corpo físico. Em algumas ocasiões, no 2º ou 3º mês, o espírito ainda pode ser levado para uma reunião mediúnica e conversar com ele. Ele ainda está consciente. Aconteceu um caso desse, está narrado numa história espírita, em que o espírito, no 2º ou 3º mês de gestação, ele foi levado a uma reunião mediúnica. Os espíritos desdobraram ele, separaram ele provisoriamente, temporariamente, lá da barriga da mãe, e foi levado à reunião mediúnica. E na reunião mediúnica ele se apresentou consciente, conversando. Quer dizer, no 2º ou 3º mês, ele ainda está bastante consciente, ouvindo tudo o que acontece em volta dele, sentindo tudo o que a mãe sente, o que o pai sente, que a família sente. Ele sente todo o clima em volta dele. E isso pode ajudar ou prejudicar. E ele era tão consciente que nessa reunião ele estava com raiva da mãe. Queria se vingar da família onde ele estava nascendo. Mas, segundo o relato, depois de 2 ou 3 vezes que ele foi atendido na reunião, ele resolveu, foi convencido, logicamente, né, por razões racionais, ele foi convencido e diminuiu e disse que não teria mais desejo de vingar-se da família, mesmo nascendo da família. Ele estava consciente, 2 a 3 meses. E depois ele saiu. Assim que ele saiu, veio o guia dele, o anjo da guarda que estava seguindo ele, que vai seguir ele durante toda a vida e talvez algumas encarnações passadas e algumas encarnações futuras, né? O nosso anjo da guarda. E veio esse espírito na reunião e falou sobre esse irmão que estava na gestação. Veja como Deus é bom. Aí na reunião, esse mentor dele, o guia, disse que ele estava com muita vontade de se vingar da família, mas ele se modificou. E como ele se modificou, ele não mais teria um defeito físico, iria nascer com o corpo perfeito. Quer dizer, a vingança, a raiva dele era tanto, o desequilíbrio era tanto, que o corpo dele ia nascer com um desequilíbrio físico, com um problema físico. Mas como ele se modificou, ele não precisa mais nascer com aquele problema físico. Agora veja se a família em volta, esse alimento que a família dá, esse alimento moral, de amor, de carinho, de recepção, de aceitação do filho, como ele pode se modificar. Porque nossas famílias não são constituídas de anjos, não são constituídas de espíritos perfeitos. São constituídas de espíritos que vieram para poder se entender, se compreender, se amar e se perdoar. E seguir cada vez melhor, né? Mas após o espírito crescer em moralidade,
em conhecimento, após ele receber todo esse alimento durante a gestação e durante a reencarnação, que continuamos a alimentá-lo, depois de um certo tempo ele vai dar frutos. Não os frutos de uma árvore, mas os frutos que ele recebe, desenvolve e que vem através da educação, que a gente vai falar já já, da educação moral evangélica. A educação da orientação que vem de Deus. E a gente já já vai tocar nesse assunto, né? Mas aqui na frente, o nosso irmão Chico Xavier e Meimei traz uma história muito interessante. Acredito que alguns já sabem, já tenham lido, né? O nome da história é O Vaso. Um velho fabricante de vasos adoeceu gravemente e entrou a passar enormes necessidades. Os parentes aos quais ele mais servira moravam em regiões distantes e parecia haver perdido a memória. Ninguém se lembrava nem queria ajudar esse velho fabricante de vasos. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O velho, orgulhoso de sua obra, respondeu: usando fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo você realizaria a sua tarefa? Indicou o missionário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Essa história nos mostra, embora verdadeira, né, também faz um paralelo com as nossas dificuldades do nosso dia a dia, com nossos sofrimentos. Desde que nós nascemos, desde quando nós reencarnamos, a vida não continua a mesma. Tudo se modifica, tudo sofre mudanças. A primeira coisa que está mais à vista é o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, desde que nascemos, estamos mudando. Juventude, criança, juventude, adulto, idade avançada, idoso, velho, desencarnação. A gente já começa a notar que tudo é mudança a partir do corpo físico. Quando estamos jovens, provavelmente não estamos empregados, mas depois estudamos e trabalhamos, uma mudança. Às vezes ficamos desempregados, outra mudança. Às vezes ficamos doentes, mais mudanças. O que é que permanece em nossas vidas igual desde que a gente reencarnou? Vocês têm alguma ideia? O que permanece igual, do mesmo jeito? Mas o espírito também muda. Ele aumenta o conhecimento, aumenta a moralidade, aumenta a compreensão das coisas. Então, mentalmente, ele muda. Então, tudo muda. Mas nem todos nós aceitamos as mudanças. Mas as mudanças são para ensinar. As mudanças são o que a história disse. É o fogo que vai trabalhar a gente. Só que na hora do fogo, na hora da mudança, a gente se joga dentro da mudança e se desequilibra com a mudança. Como diz o Haroldo Dutra Dias, numa palestra,
Por causa de nossas emoções, nós precisamos ficar intactos, precisamos ficar fora da mudança e analisar. Embora o problema esteja acontecendo e a gente esteja no meio, mas a gente não está nos deixando ser levado pela mudança. Aquela mudança que nos causa o fogo que transforma a gente, né? Então, no meio do desequilíbrio, no meio da mudança, no meio do sofrimento, paremos um pouco, porque senão a gente vai, aproveitando até a frase do Haroldo, a gente vai segundo o efeito manada. Um fez, todo mundo vai atrás. Um sentiu, todo mundo vai atrás. Um chorou, todo mundo chora. Um ficou alegre, todo mundo fica alegre. Mas e a individualidade de cada um? Como é que se comporta? Então nós estamos passando e nós sempre vamos passar por mudanças. Mudanças que vão trazer alegria e devemos pensar também o que é que se ensina. E mudanças que vão trazer sofrimentos. Também pensar por que acontece isso. Ninguém vai pensar que a vida é igual, é a mesma sempre. Não. Sempre estamos mudando. Temos que aceitar a mudança. Inclusive, daqui a algum tempo, vamos desencarnar. Vai ser uma grande mudança na nossa vida material. E vamos chegar lá com o tesouro, que já já a gente vai ver aqui, que ele fala que tem que colocar esse tesouro nos nossos corações. Mas existe na Terra muitos tipos de árvores. Para vocês terem uma ideia, existe mais ou menos, ou um pouco mais, de 60 mil tipos de árvores, sem contar as variações. Quantas pessoas existem no mundo hoje? 6,7 bilhões de pessoas, aproximadamente. Alguma pessoa é igual a outra? Alguém pensa da mesma forma? Alguém age da mesma forma? Alguém sente do mesmo jeito? Não. Então, são 6,7 bilhões de pessoas diferentes. Cada um é único. Cada um é uma joia rara, porque não existe dois de cada um. Só existe um de cada um. Todo mundo é muito valioso e ninguém nota isso. Não existe dois de mim. Então, eu sou uma joia raríssima. Como todos vocês, como todos nós somos. Não existe duplicata de ninguém. Existem muitos espíritos, mas não existe duplicata de ninguém. Então, cada um é uma pessoa muito valiosa. Cada um é um filho muito amado por Deus. Mas se passamos necessidade, passamos dificuldades, há um motivo para isso. Porque Deus não faz as pessoas sofrerem. Deus dá a oportunidade das pessoas se corrigirem. Só que para se corrigir, a gente precisa das experiências, né? Na árvore, o fruto é uma estrutura que protege a semente. Na hora que o fruto está maduro, a semente aparece, e a função da semente é reproduzir outra árvore. Para o espírito existe um tipo de fruto diferente, que a gente vive e às vezes não dá a devida importância. Esse fruto que a gente precisa cultivar é uma coisa chamada educação. Educação evangélica. Completando, educação moral evangélica. A gente tem uma diferença entre educação e instrução. Vou dar uma definição aqui bem assim, como diria, bem geral, né? A instrução é o desenvolvimento da inteligência. A educação é o desenvolvimento do coração, da moral evangélica, dos ensinamentos de Jesus, porque estamos falando em educação. Quando se fala em educação, e estamos falando em espiritismo, estamos falando em moralidade. Estamos falando no que Jesus ensinou, porque não existe uma educação melhor do que a que vem do Evangelho. Amar a Deus, amar ao próximo e fazer tudo ao outro que gostaria que fizesse a nós. Não existe educação mais apropriada nem mais aplicada do que essa. Mas o termo educação tem duas raízes, uma mais nova, outra mais antiga. Tem uma educação que vem da palavra chamada educare.
Educare. Que quer dizer alimentar, que vem de fora para dentro. Existe outra mais antiga chamada educere, que significa extrair, alimentação de dentro para fora. Então, veja, temos dois tipos de alimentações. Uma que vem educar, que vem de fora para dentro, e um educere, que vem de dentro para fora. Esse que vem de fora para dentro, a gente diz, é o conhecimento, é o aprendizado. E esse que sai de dentro para fora, significa nossa transformação, a aplicação do que a gente conhece. E já que estamos falando de educação moral evangélica, o que é que vem de fora para dentro para nós aqui, que estamos estudando? O Evangelho. As orientações que Jesus trouxe para todos nós. Nós estudamos, nós aprendemos, colocamos muitas vezes aqui, mas não conseguiu descer para aqui ainda, né? Fica muitas vezes aqui, e quando fica aqui, a gente fica dizendo, você tem que fazer isso, você tem que mudar, você tem que fazer a reforma íntima, você não está fazendo direito as coisas. Mas quando desce daqui para aqui, eu não estou fazendo a coisa direita, eu preciso me modificar, eu preciso entender melhor, eu preciso ser melhor. Então, não há diferença em estar aqui e uma diferença em estar aqui. Aqui, nós julgamos e criticamos os outros, querendo que os outros sejam melhores. Aqui, nós julgamos e criticamos a nós, querendo que nós sejamos melhores também. Como disse numa palestra de Divaldo Franco, perguntaram a ele, já falei uma vez, né? O que é que se faz, uma pessoa perguntou a Divaldo, o que é que se faz para a gente salvar o outro? Aí ele respondeu, nós não estamos aqui para salvar o outro. Nós estamos aqui para nos salvar. Se a gente consegue salvar o outro, ele disse, aí é um bônus que a gente leva. Porque se a gente se modifica, nossa modificação já é um exemplo. Nossa modificação evangélica, moral, já é uma educação que possamos passar para outros. Mas aqui na frente ele diz, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Então quer dizer que dentro do coração de cada um de nós existe um tesouro. Mas para existir o tesouro, a gente tem que criar, tem que formar, tem que juntar esse tesouro. E onde é que a gente junta esse tesouro? Que ele fala que o tesouro bom ou tesouro mau. Como é que a gente junta esse tesouro no nosso coração? Quando? Quando a gente faz isso? Estamos fazendo agora também. O conhecimento ajuda a compreender. A compreensão ajuda a gente a se modificar. A gente se modificando para melhor com o conhecimento evangélico, moral, cristão, a gente fica em paz. Fica tranquilo. Compreende tudo o que acontece. E tudo o que está em nosso coração, se for bom, se torna um tesouro bom. E a gente usa tudo isso para falar para os outros. Jesus dizia, ide e pregai. Ele não dizia, guarde o que você aprendeu, o que você já é e esconda. Não, ele não dizia isso. Ele até dizia, até na semana passada nosso irmão falava, né? Não se acende uma vela, uma lamparina ou alguma coisa assim para se colocar embaixo da mesa escondido. Se você acende algo de bom dentro de você, é para poder você espalhar. Se você não consegue espalhar pela palavra, espalhe pelo exemplo. Então isso é uma educação, sai da gente para o outro. É uma reforma que a gente faz em nosso próprio benefício. E quando a gente faz isso, imagine, temos filhos, só falando em filhos, sem falar em irmãos, pai, mãe, nem só nos filhos. Temos filhos, jogamos, orientamos, passamos essa educação para eles, e eles se tornam melhores. E eles vão produzir e aumentar esse fruto.
nós vamos desencarnar, vamos voltar para o mundo espiritual com o desejo de voltar para o mundo melhor. Mas na frente, quando Jesus disser, está na hora de você voltar, depois de 50, 100, 300, 400 anos, aí nós, quando voltamos, aí, eita, que interessante, ó. Vou voltar como filho do meu filho. Vou voltar como neto do meu filho. Na família em que eu plantei esse fruto. Em que eu dei essa educação. O que eu vou encontrar nessa família? O fruto bem mais amadurecido. Porque eu plantei algo de bom e agora, quando eu voltar, vou receber tudo de bom que eu deixei. Só que agora, amplificado. Olha o mundo melhor que a gente constrói, não para os outros, mas em primeiro lugar para nós mesmos. Nossa ação no bem, nossa ação na educação moral para os nossos filhos, nossos parentes, faz com que mais na frente vamos receber todo esse conhecimento, todo esse amparo. Então, vale a pena a gente cuidar dos filhos. Vale a pena a gente se sacrificar pela educação, pela orientação dos filhos. A gente não vem no centro espírita? É bom vir para o centro espírita? A gente aprende coisas boas? Acredito que sim. Porque quando eu venho, eu aprendo um bocado de coisa boa. Se eu aprendo coisas boas, se eu entendo o que é bom para mim, então deve ser bom para os meus filhos. Então vou sempre incentivar meus filhos a virem a um centro, a uma evangelização, para aprender a orientação, a educação que Jesus nos traz. Não, então eu não vou trazer. Como eles são pequenos, ainda são jovens, estão aproveitando a vida, vou deixar que eles escolham quando tiver 18 ou 20 anos, para que religião eles vão. 18, 20 anos, eles estão entregues à vida, no dia a dia, lutando, trabalhando, orientado, equilibrado ou desequilibrado, não sei, cada caminho que um vai seguir. E aí, quando queremos trazer para a religião, para a orientação, para a educação cristã, pode ser muito difícil. Tarde não é, porque sempre há momento, há sempre a oportunidade para orientar. Mas pode ser cada vez mais difícil. Então, se a gente vem para cá, se a gente vai para a igreja, se a gente vai para a congregação, qualquer lugar religioso, a gente acha que é bom para a gente, tem certeza que é bom, por que não levamos nossos filhos? Não recebemos tantas orientações boas, então vamos trazer nossos filhos também, que amanhã nós vamos receber deles o que nós estamos deixando aqui também. Mas para a gente educar, tem 3 conceitos, pelo menos 3, que a gente tem que prestar atenção. 3 palavrinhas: pré-conceito, superstição e moral. E o que é que isso vai fazer diferente para a educação? Pré-conceito, vou tirar a palavra de pré antes. Então fica conceito. Conceito quer dizer conhecer algo. Conhecer aquilo que a gente está interessado. Uma pessoa chega para mim e diz: olha, João, é assim, 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 assim. Você diz: ah, sim. Aí eu recebo aquela informação e faço um pré-conceito. Porque eu não conheço a pessoa, eu não examinei a pessoa, eu não conheci as ações nem os desejos dela. Eu estou fazendo um conceito baseado em outra informação que eu não analisei lá na origem. Eu estou fazendo um antes, um conceito antes. E muitas vezes os pré-conceitos, na visão dos outros, são totalmente falsos e errados, porque não tem a mesma visão que a gente teria. Os outros, embora espíritos, têm vivências, experiências, e vou analisar a pessoa na visão dele, e não na minha visão. Se eu tenho Jesus no coração, se eu tenho o Evangelho, quando eu analisar uma pessoa, quando eu fizer o conceito, quando eu conhecer aquela pessoa, eu vou fazer esse conceito baseado nos ensinamentos de Jesus. Embora sendo imperfeito, eu vou me esforçar para isso, todos nós. Se outra pessoa não tem esse conhecimento evangélico, ele vai analisar, fazer um conceito e passar para a gente, e eu vou ter um pré-conceito, um conceito antes, sem conhecer na origem. Então, esse tal do pré-conceito atrapalha muitas coisas na vida da gente.
A gente não conhece a pessoa, não conhece a situação e aceita um conceito dos outros sem a gente conhecer. Pode ser um pré-conceito verdadeiro, mas é melhor a gente fazer um conceito, quer dizer, a gente conhecer antes de dar uma opinião. E se a opinião não for boa, é melhor nem dar. Um tipo de preconceito que a gente recebeu, não sei se hoje ainda passa, mas antigamente é que se você bater no filho, ele vai ser um filho obediente. Se ele fizer uma coisa errada, você der uma surra, ele vai se consertar e vai ficar obediente. Será verdadeiro? É um pré-conceito. Um conceito que veio de alguém com uma mentalidade diferente e a gente assumiu. Se a gente fica com essa ideia, como é que a gente vai se educar? Como é que a gente vai mudar os pensamentos se já estamos fixos com aquela ideia? Então a gente não pode ter pré-conceito. A gente tem que partir para tudo e fazer o conceito. Ver, estudar, analisar e definir segundo a minha visão, baseado também no ensinamento que eu tenho de Jesus. Outra palavrinha que tem que ter cuidado quando for fazer nossa educação moral evangélica cristã é a tal da superstição, que é um conhecimento religioso baseado no medo e na ignorância. Se você pecar, você vai para o inferno. Já ouviu isso? Já ouviu dizendo alguma coisa assim? Se você fizer isso, Papai do céu vai lhe castigar. Veja, medo e ignorância. Como é que a gente vai se educar na religião cristã se alguém chega para a gente e diz uma coisa dessa? Desde pequenininho. Aí quando cresce, a gente vai esperar o quê do filho da gente? Desde pequeno ele diz, olha, não faça não, senão o Papai do céu está vendo e vai lhe castigar. Papai do céu é vingativo. Não gosto de Papai do céu. Não quero nem ouvir falar nele. Como é que a criança vai nascer? Como é que nós crescemos com essas orientações? Então vai ser muito difícil a educação. Pode acontecer, é claro. O espírito vai evoluindo, mas vai ter dificuldade para essa mudança. E a outra palavrinha é a chamada de moral. Moral quer dizer conjunto de regras. Pode ser uma moral má ou uma moral boa. Moral é comportamento, são regras. Por exemplo, o que é a regra de bom proceder? Vem de onde o bem? De onde a gente aprende que são coisas boas, que isso é bom e aquilo não é bom? Onde é que a gente aprende isso? Alguém pode dizer, com o pai e com a mãe, certo. E o pai e a mãe aprendeu com quem? Com o avô, com a avó? Se for assim, a gente nunca vai chegar, né? Mas a gente aprende essas coisas, que isso é bom e isso não é bom, a gente aprende de onde? Vocês fazem ideia de onde vem esse ensinamento? Ou pelo menos essa intuição? Vou dar uma dica, né? Vem de onde? Vem de Deus e está em nós. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente faz errado, mas sabe o que é certo e o que é errado. Então, tudo que a gente faz, de acordo com a orientação de Jesus no Evangelho, isso tudo é bom, é o bem. Tudo que se faz em desacordo com o ensinamento, não é bom, não é bem. E ontem, eu estava com um grupo de estudo conversando, semana passada também no estudo, e a gente estava conversando sobre as dificuldades do dia a dia. E algumas pessoas puxaram o ponto também para a política. Outros puxaram para empresário, outros puxaram para sair definindo nomes em classe, situações sociais. Como fazer para mudar os pensamentos de todas essas pessoas? Mas não adianta você chegar na pessoa e dizer, não faça isso, não faça aquilo, não. O que é que a gente deve fazer? Evangelizar. Se você evangeliza a pessoa desde pequeno, se você educa moralmente a pessoa desde pequeno, todos vão fazer a coisa certa. Todos vão se comportar corretamente. Não importa em que situação financeira, não importa em que razão ele esteja, ou uma classe dominada, ou uma classe dominante, mas qualquer um que tiver o evangelho no coração vai fazer o correto. Então a preocupação não é como eu mudar a pessoa para não fazer isso, é como eu posso evangelizar a pessoa.
Não importa se a pessoa tem 3, 4, 5, 10 anos. Porque uma pessoa de 40, 50, 68 anos também pode ser evangelizada. Pode chegar aquele momento em que ele seja necessitado de receber essa educação moral evangélica. E nós, como disse Jesus, ide e pregai. Não é a gente sair daqui, ir para casa e não falar mais nesse assunto. Embora não fale, a gente pode exemplificar. E se houver momento que possa falar, vamos falar. Pelo menos em casa, para orientar a nossa família, nossos filhos. Aí tem um filósofo, um físico, e o nome dele eu achei até estranho, mas quando deu o apelido dele, aí eu conheci. O nome dele é François-Marie Arouet. Eu também não conhecia esse nome. Mas quando eu vi que era Voltaire, o físico, né, o cientista, eu disse, achei, não sabia nem que nome, porque a gente conhece às vezes pelo apelido da pessoa, né? A gente faz um pré-conceito, mas não tem um conceito, não conhece lá na origem, né? Ele dizia, a moral não está na superstição, não está nas cerimônias, a moral vem de Deus, como a luz vem de Deus. Então, tudo o que é certo, toda orientação para o bem, toda orientação para a paz e para a felicidade, que nos traz isso, sempre vem de Deus. Sempre vem e veio através de Jesus e através de muitos outros missionários. E vem através de cada um de vocês. Porque a gente sabe aquele ditado que diz que Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então nós, para outras pessoas e para nossos filhos, somos realmente verdadeiros deuses. São pequenininhos, não entendem. Então para eles, ele vê a gente, esse é o meu Deus. Ele não diz, mas sente essa referência. E se essa referência for boa, se essa referência for evangélica, saindo de nós, aquele o do céu, né? Quer dizer, você recebeu, você se transformou e agora você colocou para fora a educação, passou para aquela outra pessoa. Como eu disse mais na frente, quando a gente voltar a reencarnar, esse que alguém ficou menor pode ser nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, e vamos receber o que ele acumulou, o tesouro que ele tem no coração, provavelmente vai passar para a gente quando a gente chegar, precisando desse amparo também. Então, aquela árvore que a gente plantou no nosso filho vai crescer, e quando a gente voltar, ela vai dar frutos para a gente. E vamos encontrar uma família melhor, um mundo melhor. Não é isso que lutamos? Bezerra de Menezes almoçava certa feita em casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano. E o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista passara a interessar-se. Em meio da conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa, o Quintino Bocaiúva, ao Quintino, né? Doutor, o rapaz do acidente está aí com o policial. Quintino, que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão, que por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor, que inadvertidamente fizera o disparo. Manda-o entrar, ordenou o político. Doutor, roga o moço preso em lágrimas. Perdoe o meu erro, sou pai de 2 filhos, compadeça-se. Não tinha qualquer má intenção. Se o senhor me processar, que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro, não incomodarei o senhor. O notável político, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum. Mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim encolerizado, considerou a guisa de resposta indireta. Bezerra, eu não perdoo, definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente a questão, o amigo exclamou, desapontado: ah, você não perdoa. Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado: não perdoo o erro. E você acha que eu estou fora do meu direito?
O doutor Bezerra cruzou os braços e com humildade respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. A observação penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em bagas, tomou a cor natural e, após refletir alguns momentos, disse ao policial: solte o homem, o caso está encerrado. E para o moço, que mostrava profundo agradecimento, o Quintino disse: volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa. Em seguida, lançou um inteligente olhar para Bezerra, como se tivesse tomado uma decisão muito inteligente, que foi, né? E continuou a conversação no ponto em que haviam ficado. A educação, para a educação, também é necessário a gente usar não só a palavrinha, mas o sentimento do perdão. Muitas vezes, como não somos seres perfeitos, seres que não ofendem os outros, ainda somos, né? Querendo ou não, às vezes acontece, e vamos ofender ainda muitas pessoas. Se nós, já com conhecimento, conseguimos, ou treinamos, ou ensinamos aos nossos filhos a perdoar, cada um já vai se preservar na saúde, no mínimo na saúde física. Você não perdoando, você fica irritado. Você descontrola seus hormônios, descontrola a sua produção de adrenalina, descontrola o seu corpo, funciona mal porque você está com raiva, querendo se vingar. Então, o seu desejo de vingança, como disse alguém, é aquele remédio que você toma, é aquele veneno que você toma esperando que o outro morra. Você toma aquele veneno esperando que o outro se sinta mal e que o outro morra, mas é você, somos nós que estamos nos matando com aquela raiva. Então, perdoar é bom e perdoar deve estar na educação de ensinar. Só lembrando uma passagemzinha aqui do Evangelho que ele leu no começo, vou repetir, ele diz: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do má tesouro do seu coração. Porquanto, essa frasezinha eu quero que fique bem marcada, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Eu pedi que vocês gravassem isso, porque eu vou ler uma passagem do livro de Miramês que fala exatamente disso. Veja, a boca fala do que está cheio o coração, está em Lucas. Tem um livro de Miramês chamado Viagem Astral. O Miramês é um espírito já com uma certa evolução, muito à frente. E ele, como espírito, ele junta uma equipe de espíritos desencarnados e espíritos encarnados, que ele vai chamar no desdobramento do sono, forma a equipe, encarnados e desencarnados, todo desdobrado, né, desencarnado e desdobrado como espírito, e vão em vários lugares realizar serviços de amparo. E leva os desencarnados e os encarnados como espírito, né, o corpo fica lá dormindo. E nesse livro, quem relata tudo o que acontece nesse trabalho é outro espírito chamado Lancelin. Ele é igual um repórter feito André Luiz. Ele vai vendo as coisas, vai participando, vai escrevendo e passando nesse livro para a gente. E essa passagenzinha é muito interessante, porque ele fala exatamente disso. A boca fala do que está cheio o coração. Numa reunião no mundo espiritual, essa equipe de Miramês e outros trabalhadores estavam esperando vir um espírito mais elevado ainda, fazer uma explanação para eles, uma reunião. Aí, depois de um determinado momento, esse espírito mais superior começou a se materializar à frente de todos esses outros que estavam esperando a ele. E depois de se materializar, aí ele relata: um dos nossos companheiros de ideal, Galeno, que era esse espírito mais avançado, se fez visível a todos através das suas possibilidades, buscando na natureza o que lhe faltava para ser visto pelos presentes ainda ligados ao corpo físico. Cumprimentando todos, disse em tom paternal: a paz de Deus seja com todos, meus filhos.
A emoção foi geral, dadas as tonalidades de luz que irradiava aquela personalidade encantadora. O que saía dele, né? Era tanto amor, tanta coisa boa que irradiava, feito uma lâmpada. Você acende a lâmpada, aí tem aquele filetezinho de tungstênio, né? Ele aquece e aparece isso aqui que a gente conhece como a luz, irradia. Então esse espírito é alguma coisa. Tinha alguma coisa dentro que aquecia tanto, que vibrava tanto, que irradiava a luz. Essa coisa a gente já sabe o que é, né? A evolução, conhecimento e principalmente o amor pelos outros irmãos. Parecia que de sua boca fazia-se mostrar um sol existente no coração. Veja que coisa interessante. Ele falava e a luz saía pela boca dele. A palavra mansa e atraente saía dos seus lábios em uma forte projeção de várias cores, sobremaneira divina. A boca fala do que o coração está cheio. Alguns que dormiam acordavam assustados com o fenômeno e percebiam a mudança do ambiente, pela presença do benfeitor que parecia procurar alguma estrela com os olhos, sondando o infinito, terminando por fixar o olhar em algum ponto que achou conveniente. Viu-se irradiar dele luzes de matizes diferentes, onde predominava um azul celeste encantador. Aqueles raios de luz cheios de vida, ao sair do peito do mensageiro de amor, e aqui eu quero fazer um parênteses, não era Jesus. Imagine Jesus, o que sai de Jesus, né? Que irradiação imensa teria, ou tem Jesus, né? Esse aqui era um trabalhador um pouco mais evoluído do que os outros. Distanciando-se da sua personalidade imperturbável, tomavam formas diferentes e energismo variável, de conformidade com os que por eles eram beneficiados. Parecia a nossa visão um acúmulo de estrelas descidas da imensurável casa do Senhor. Tudo era vida em nosso derredor, mas vida estuante e benfazeja. Quando a gente tem um desejo, o amor no coração, o desejo ao bem do outro, quando a gente fala, o outro sente. Quando a gente fala, o outro recebe nossos bons fluidos. E isso faz parte do que a gente falou de educação. Quando a criança está na gestação, fale, converse, leia até o Evangelho. Se for bebê, leia o Evangelho também. Ele vai sentir, vai entender as palavras, não no que está sendo dito, dependendo do mês em que ele esteja na gestação, mas vai entender o seu pensamento, o seu sentimento, suas luzes e seus fluidos vão envolver essa criança e ele vai se sentir muito bem recebido nessa família. Que Deus abençoe a todos.